Olá, sou Dalberto Gomes, estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. Meu amigo Sérgio Jerônimo, seja bem-vindo, meu poeta, seja bem-vindo ao nosso encontro aqui na Sala do Poesia Cult, tá? Nós estamos muito felizes aqui, você que foi ex-presidente, eu acredito que você está ali, tua marca ficou registrada na Sociedade de Poetas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, né, onde você exerceu muito bem uma presidência durante anos e anos e anos. E hoje está sendo exercida com uma grande satisfação pelo Jorge Ventura, né, meu querido. Sérgio Jerônimo, pós-graduado em Lato Senso de Assuntos Militares, né, na Arma da Cavalaria do nosso Exército Brasileiro. Sérgio Jerônimo foi também professor de língua portuguesa. Então, nesse nosso preâmbulo, só quero falar também, serviu ali como oficial ali muito bem nas nossas Forças Armadas Brasileiras. Sérgio, vamos, sem mais delongas, iniciarmos nossa entrevista, meu caro amigo. Adalberto, Marisa. Marisa, eu gostaria que você iniciasse. Então, você. Ok, Sérgio, nós Sim. gostaríamos, então, de iniciar querendo saber como é que você iniciou sua jornada como poeta, o que inspirou a isso, lembrando que você, como já serviu também, já foi comandante de exército, mas você tem dois lados, né? Um lado assim mais positivista e um lado extremamente poético, né? Holístico. Como é que fica isso, né, na sua jornada poética? Marisa, salve, gente. Essa jornada como poeta começou há um bom tempo. No tempo que ainda existia um curso chamado científico, né? Hoje acho que é o segundo grau, né? Então, no científico, eu fazia parte de um grupo no Colégio Estadual José Veríssimo, ali no Rocha, e criamos um jornalzinho chamado O Gurus. Assim mesmo, O Gurus. Estava na moda dos gurus indianos, né? E nesse jornalzinho eu colocava poemas que eu escrevia com um amigo em comum durante as aulas de matemáticas, aulas de química, e eram chamados poemas a dois. Mas não tinha nenhuma pretensão de ser poesia, eram mais as coisas de brincadeira. Mas a coisa foi tomando vulto, né? Foi tomando vulto. E isso aí cresceu, e eu acho que a partir daí foi que surgiu aquela vontade de eu querer ser editor também, né? Porque acabei sendo editor. E quem botou os livros na minha mão foi meu pai. Meu pai andava sempre com um livro debaixo do braço, tá? E eu via muito ele como uma meta, né? Bom, vamos ler tanto quanto esse velhinho está usando. Ele era velhinho. Engraçado, hoje eu sou tão velhinho quanto ele, mas tudo bem. Pô, bem interessante. Sérgio, eu quero. Maravilha, né? Quero te falar, perguntar, aliás, quais são suas principais influências, Sérgio? Influência literária e quais os seus poetas preferidos e escritores, né? E você chega a admirá-los por quê? Esses poetas que você escolheu como seus preferidos.
Ok, quando eu era criança, me deram um livro chamado Cazuza, acho que era Viriato Correia, e isso me aguçou muito a ler. Não era poesia, era um conto, É. mas me aguçou a ler. E a partir daí, qualquer tema para mim era interessante, né? Então, quando eu fui para a academia militar, tá? Depois do científico, tinha concurso de poesia. Então eu entrei, botei um poema assim, sem nenhuma pretensão, um poema chamado Expectativa, e que está no primeiro livro, o livro Profanas e Afins. E por acaso eu ganhei esse concurso literário também. E como você fala, como é que o Sérgio vive essas duas coisas, né? É, o poético e o militar. Na época que eu ganhei esse concurso, eu também fui o melhor atirador combatente, né? Aí perguntaram para mim, pô, como é que você pode escrever, usar a caneta e apertar o gatilho e acertar tudo? Olha, eu acho que tá tudo, é tudo igual, companheiro. A verdade é que a gente faz a mira e acerta na mira. A mira do meu lápis foi o poema, tá? E tá dando certo, tá? E como eu sou da arma de cavalaria, nesta mesma época eu pertencia também ao à equipe de equitação que foi campeã. Então, já viu, né? Isso no segundo ano da AMAN, eu fiquei muito visado, me sacaneavam muito, né? Principalmente porque eu escrevia poemas, e não porque eu montava a cavalo ou porque eu dava tiro. Entendeu? Mas foi tudo vestido. Agora, isso já, então, já quando oficial, eu fui servir no Rio Grande do Sul. E em São Gabriel, eu tive a felicidade de conhecer o Quintana. Ele foi lançar um livro lá. Eu já tinha lido alguma coisa de Quintana, mas não sabia quem era, na verdade. Então, como eu estava representando o meu comandante na reunião, eu tive que ler uma série de livros e fiquei apaixonado pelo Quintana. Mais tarde, eu fui a Porto Alegre conversar com ele também no hotel. E ficou por aí. Então, Quintana é uma referência para mim. Bom, continuando essa jornada, eu saí do Rio Grande do Sul e fui para Recife. E quem eu conheço lá? Gilberto Freire. Eu estava no CPOR e ele foi. Eu fiquei, né, fui convidar o Gilberto Freire para fazer a aula inaugural no CPOR. Então comecei a conversar com o Gilberto Freire, sem saber também a mínima ideia quem era Gilberto Freire. Aí fui ler, né, o mestre de Apipucos, Senzala, aquelas coisas todas. Então foram escritores que marcaram esse caminho, né? Mas ainda no ginasial, eu tinha aula de redação todo dia, no Colégio Metropolitano, no Meia. E eu lembro que eu tinha que ler um poema. E acabou caindo na minha mão um poema chamado Deus, de Casimiro de Abreu. E eu passei a semana inteira repetindo esse poema para chegar na hora da aula, né? E falar o poema, né? Gente, na hora da aula só saía eu me lembro, e o mar bramia na praia. Mais do que isso, não saiu nada. A vergonha, né, de falar ali para os outros 40 amigos que estavam dentro de sala de aula, né? Mas isso me marcou de uma tal maneira que, vejam só, muito, muito tempo depois, nós fomos participar de um festival que é o Época Abreu. Eram os poetas em Casimiro de Abreu. E a gente fez uma. Como é que é o nome quando a gente faz uma. Mexe com um poema que é de alguém, a gente faz. Tipo um intertexto, né? É um intertexto. Total. E é um intertexto. Eu acabei fazendo, em vez de Deus, eu e mais Moza Carvalho, Jorge Ventura, em espanhol, Graça Carpe, Massa Leite, fizemos o poema Brahma. Não era Deus, mas era Brahma. Era um Deus também, né? Só que quando eu era pequeno, eu tomava Brahma na praia. Gente, e saiu o intertexto. É bom dizer que marcou isso aí tudo, né? Agora, é muito interessante, né? Eu acabei gostando muito de Drummond, evidente, Drummond, Vinícius, Fernando Pessoa, e acabei conhecendo também na faculdade e Camis e o Walt Whitman, que são os dois poetas assim que levam mesmo. O Walt Whitman eu tive a satisfação de conhecer a casa dele em Nova York. Nós fomos fazer uma palestra na Universidade Estadual de Nova York
E a nossa amiga que morava na época em Nova York, a Inês Shaw, nos levou à casa de Walt Whitman. Então, aquilo foi uma alegria para mim, né? Nessa época, eu estava acompanhado de Mozart Carvalho nessa viagem. E ambos somos fãs do Walt Whitman, né? E foi muito bacana essa visita nele. Tanto é que eu boto uma epígrafe, se não me engano, no segundo livro, eu sou vários, que é alguma coisa referente ao Walt Whitman, tá? Mas eu tive também um mestre na poesia, que foi o Francisco Igreja, o idealizador da Associação Profissional de Poetas do Estado do Rio de Janeiro, né? E ele tinha uma oficina de poesia. Eu o conheci em 87, tá? E entrei para essa oficina literária dele e participei de vários livros, vários recitais, e acabei sendo o parceiro dele e parceiro também na editora, que é a editora que eu tenho até hoje, a Oficina Editores, tá? Então, esses são os poetas que me chamam a atenção, tá? No nosso cenário atual, tem poetas que me chamam a atenção também. O próprio Mozart Carvalho, o Jorge Ventura também, eu gosto dos poemas dele. Tem a Márcia Leite, que é uma poeta de mão cheia, que eu acho, entendeu? E tem vários outros também. E tem os também que eu não gosto, mas que não interessa. É, Maravilha! então, se você gosta, É, porque eu olha. sei que você é influenciado por eles. Mas, o Sim, Sérgio, Marisa. o seu processo criativo, como é que ele se dá, né? E também existe algum assunto assim recorrente, particular, que você gosta de escrever? Ah, Marisa, houve um tempo em que eu supunha ser tudo inspiração. Depois eu entendi que não era inspiração, não, era piração mesmo. Eu tinha que escrever, eu tinha que colocar no papel. E uma vez colocado no papel, eu modificava quantas vezes fossem necessárias, tá? A coisa saía escrita, mas não ficava no papel, não. Eu tinha que repetir, 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 até que no momento, né? E você tinha algum tema recorrente? Olha, os temas para mim sempre foram muito variados, né? O mundo me é muito informativo. Então, o que eu olho, eu mexe comigo. Mas é evidente que eu tenho, sim, algum tema recorrente, né? Quase tudo muito é voltado para a sensualidade, não para o sexual, mas para a sensualidade, né? E é tudo muito dinâmico, tá? Eu não tenho assim, vou escrever poesia hoje, ou eu já acordei com vontade, não quero escrever. Não existe. A coisa, de repente, é muito assim, há uma necessidade de escrever. Então, eu vou fazer uma antologia. Aí eu invento o termo para essa antologia e eu não tenho um poema para isso. Eu tenho que escrever um poema para isso. Aí vem inspiração? Não, não vem inspiração, não. É piração mesmo. Tá? Quantas vezes eu de frente aqui para o mar da Barra da Tijuca, a gente mora aqui na Barra, e só de olhar para as ondas, aquilo eu já começo a escrever. É uma que vai, é uma onda que vem, é uma espuma que sobe, e assim vai, tá? Então não tem muito, eu não tenho muito ritual para escrever poesia, não, tá? Eu escrevo. Isso. Olha, Sérgio, então você já vamos entrar num tópico aí que está mesmo desse não tem ritual para escrever poesia, você escreve. E como você lida, Sérgio, com um bloqueio criativo, né? Geralmente acontece, você citou aí mais vagamente sobre a sua inspiração. Como você lida com um bloqueio criativo e existe alguma estratégia para que você possa superá-lo, né? Esse bloqueio que acontece. O seu olhar, a sua visão em cima dessa questão, por favor. Olha, Adalberto, eu vou interpretar esse bloqueio não como um bloqueio para escrever poesia, mas um bloqueio geral para a vida, para as coisas que acontecem com a gente. Então, eu tenho muito a ideia de que o travesseiro é o melhor companheiro nesse momento. Então, eu deito e durmo. E geralmente, quando eu abro o olho, eu tenho soluções para tudo. Então, eu costumo dizer que não existem problemas, existem soluções. Tá?
Então, realmente, uma estratégia minha é dormir. Eu vou dormir, esqueço o que está acontecendo. Sabe uma coisa? Eu vou descansar. Isso seja para qualquer tipo. Então, eu considero o bloqueio dessa maneira. Realmente, eu estou com um problema, não consigo emplacar o carro. Sabe o seguinte? Vou dormir, amanhã eu emplaco esse carro. Rapaz, quando eu acordo, onde é que eu for emplacar o carro? Em Vassouras. Achei a solução. No Rio não tinha como fazer isso, fui fazer em Vassouras e deu certo. Então, o escrever é muito por aí, tá? Eu costumo dizer que a minha poesia é uma poesia muito crônica, e isso com um duplo sentido. Tem um duplo sentido esse crônico. É crônica porque ela vem constantemente. E crônica porque eu costumo muito falar do coloquial, do dia a dia, do que eu vejo, do que eu sinto. Tanto é que Mary Columbus é um livro completamente crônico, é um folhetim, é um épico. Será que o que é aquilo, rapaz? Mas eu chamo de poesia. Então, como algum poeta já disse que aquilo que você escreve é aquilo que você chama, acabou. Então, eu escrevo poesia, eu escrevo crônica, contos, eu não sei se eu escrevo, mas é por aí. Maravilha. É, quais são, assim, como poeta e escritor, quais são seus planos para o futuro? E eu queria também saber como é que você lida, porque existem muitas críticas, né? Quando a gente se expõe muito, o poeta, né? Então, existem muitas críticas, tanto positivas quanto negativas. Então, como é que você lida com isso, Sérgio? Olha, eu não costumo dar muito atenção para esse tipo de coisa, não, tá? Mas é, eu não vejo isso com muita expressão. Por exemplo, eu não vejo a poesia com muita expressão. É chato eu falar isso, né? Porque o mais próximo da poesia seria a música, talvez, e depois o teatro. E hoje eu não vejo a música como sendo poética, né? Tanto é que na década de 60 os letristas não eram poetas, eles se chamavam de compositores. Com o tempo eles resolveram assumir que eram poetas, tá? E eu acho que não. Eu acho que nem sempre toda música que o compositor escreva seja um poema. Não é, não é, entendeu? Tem poemas, sim, maravilhosos. Eu, por exemplo, era fã de carteirinha de Caetano Veloso. Hoje, eu já penso duas vezes nele, né? Eu já fui até um show dele levar o meu primeiro livro, e o primeiro livro eu falei que respeito muito a minha risada, que é de Vacas Profanas, né? Respeito muito o que eu escrevo, muito mais a minha risada, alguma coisa assim. Hoje eu jamais iria ao show dele, né? Eu fui aos todos os shows de Gal Costa e ela cantava muito Caetano, né? Então, eu acho que é por aí. Eu não vejo, então, com muita expressão, o teatro. Eu andei pelas ondas do teatro, fiz duas peças de teatro também, experimental, mas fiz. E não foi uma coisa que tenha me, assim, aglutinado, me pegado mesmo de coisa. O que me pega mesmo é o escrever a poesia, é o falar a poesia. E não me peçam também para decorar a poesia. Isso era outro problema meu com o teatro, era saber exatamente a fala que eu tinha que falar, né? E, esperar a deixa do outro. Acabou que eu aprendi que existiam os cacos, né? Então, quando você esquecia alguma coisa, jogava um caco, alguém entrava e a coisa resolvia. Mas é, colaboração de poetas. Eu vivo colaborando com poetas, eu vivo fazendo antologias, eu vivo criando. Quando a Aperj começou, nós tínhamos um projeto chamado PIC, Poesia Instantânea Coletiva, e era feita online, tá? A internet caía a cada 2 minutos, mas a gente estava lá, escrevendo a poesia. Cada um escrevia um verso e depois nós líamos, estava o poema pronto. Eu tenho todos esses poemas guardados, que era o pique. Esse pique eu saí do online para o presencial, digamos assim, que é a moda, né? Presencial. E na época nós fizemos muita poesia instantânea coletiva. E teve uma que foi até apresentada no Festival de Poesia do Poesia Simplesmente, tá? Então, essa interpretação de texto eu acho muito legal, eu acho bacana, tá? Na APES nós tínhamos um jogral também, tá? Então era o Tom, eu,
a Glenda Maia, a Messode Benoliel, que vivíamos falando poemas por tudo quanto era canto aí desses palcos. Então, eu acho que não é que eu seja generoso, mas eu gosto da generosidade dos outros também, tá? E essa participação é muito importante, tá? Sérgio, quem é Vale. mulher não bobeia, diz um É poeta verdade, é verdade. Quem é chamado do Meia não bobeia. eternizou, isso é eterno, hein? Quem é do Melo Bobeia. Grande Sérgio, rapaz. Eu acompanhei você, acompanho você, sou teu fã, tá aí, um trabalho realizado há anos, né? Então, Sérgio, a pergunta é a seguinte: que conselho você daria à garotada aí, aos novos aspirantes a serem poeta, e esses que estão aí começando a sua jornada aí na nossa lida aí, sofrida, mas é gostosa, nossa lida poética aí pela saraus da vida, noite, tarde. E que conselho você daria para essa garotada, sério? Não desistam. Escrevam sempre, tá? Independente da crítica. É escrever, tá? É importante para você se colocar para o mundo. E cada vez que você escreve e lê o seu próprio poema, certamente você adquire mais coisas, mais pensamentos, mais ideias. E o que você escreve, o que nós escrevemos, quando colocamos no papel, não nos pertence mais. Vai para o mundo. E esse mundo interpreta isso da maneira que ele quiser. Então, cada pessoa que lê o meu poema vai interpretá-lo da maneira que bem entender. E, de repente, nem é aquilo que eu escrevi, mas é aquilo que tocou aquela pessoa ao ler. Então, aspirantes, e falar aspirante, quase estou mandando sentido pessoal aí. Escrevam. Escrevam o tempo todo, não parem de escrever, não tenham medo. A censura não existe. E apareceu um gato no pedaço aí. Tudo bem. A censura, eu estou vendo aqui. A Participa da censura nossa é da aula. família. A censura não existe, mas existe uma coisa chamada responsabilidade. Então você tem que saber o que está falando, para quem está falando e onde está falando. Isso é muito importante. Eu acho que é por aí, amigo, Olha, tá? então, para encerrar, Maravilha, maravilha, Sérgio. Obrigado. nada como encerrar com poesia, né? Por favor, Poesia? apresentei-nos com um poema seu. Então, peraí, como eu falei que eu não decoro, né? Tem uns 4, 5 decorados, mas eu vou pegar aqui no livro Ai, ótimo. e vai ser no Médico Luz, quem é do Meia não Ah, bobeia. olha, não, Sérgio, esse livro é emblemático. Eu tenho o teu da bunda, né? Coisa, aí você sempre com essas suas nuances, é muito eficaz, muito crítica, né? Esse aí eu tenho, também, bem condizente, bem emblemático, bem Sérgio Jerônimo. Vai lá, meu amigo. Vamos lá. Esse poema que eu vou falar chama-se exatamente Mary Columbus. Ele já teve outro nome. O nome dele era Você Sabe, Eu Sou do Meia. Mas de tanto ele ser falado, o pessoal falava assim, Sérgio, cadê Mary Columbus? Cadê Mary Columbus? E Mary Columbus, ela aconteceu num, numa época em que a gente estava se apresentando no Circo Voador e foi pedido que nós fizéssemos a abertura do carnaval com poemas de carnaval. Eu não tinha poema de carnaval. Aliás, eu tinha um, sim, que era hum, Nega Maluca, que eu fiz para o Império Serrano, que eu sou Império Serrano, né? E a Bessode falou que ia escrever um poema, o Tom falou também, e eu dirigindo, quando eu cheguei ao Meia, eu vi a ponte do Meia. E na ponte do Meia, a personagem surgiu. Então surgiu esse poema. A Mary Columbus mesmo, que é o livro todo, que é toda a história dela, digamos assim, foi surgir quase que 10 anos depois. Mas Mary Columbus. A estação ferroviária do Meia ainda dormia, quando Maria Colombina
do alto dos seus 1,80 m, mais 10 de tamanco, gritou, berrou lá de cima da ponte: Ontem eu fui rainha! Ontem eu fui rainha! Naquela madrugada de cinzas, Maria Colombina, olhos encerados, rímel desritimado, serpentinou as servas e, como fetiche, repartiu-se em confetes para gregos e gregórios. Ontem eu fui rainha, ontem eu fui rainha. Do meio da praça, com duas lâmpadas bêbadas, o coreto bocejou e praguejou um cocô de pombo no tombo pela escadaria degraus abaixo daquele monumento mais do que carnavalesco. E vejam só, a alça do tubinho apertadinho, esticado silicone fio de aço, não aguentou o amasso e mostrou todo aquele corpinho passista. Ora, ora, qual o quê? Mary Columbus para os gringos, ajeitou os brincos de strass, rodopiou numa ginga capoeira e se foi pela Rua Dias da Cruz. Ontem eu fui rainha, ontem eu fui rainha. Um bonde, parado no tempo, a tudo assistia. E João Nogueira cantava: Você sabe, eu sou do Meia. E é Você assim. sabe, Essa é a Mary Columbus. América, olha, você fechou bem a sua Maravilhoso. participação, você é maravilhoso com esse teu clássico, esse é clássico. É. Maravilhoso, América Lubres, Sérgio. Mas, olha, infelizmente a gente Te tem que agradeço. encerrar. Agradecemos imensamente a sua participação, Sérgio, e avisando, né, a todos os espectadores que o Sérgio vai ficar aqui no Instagram, YouTube, durante uma semana, Isso com com todos seus os poemas, dias, ele vai nos apresentar um poema. um poema Então, diferente. muito obrigada, Sérgio, muito obrigada. Obrigado, Poesia Cult. Obrigado aí, a Ciência do Sentir. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Marisa. Obrigado, Dalberto. E o do bastidor aí. A Obrigado aí, nossa minha diretora, professora. isso, a nossa Tá diretora. bom. Obrigado, então, gente. Uma boa. Tudo de bom para vocês. Sérgio, muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado Tá. por abrir E voé. nossa sala com poesia cult.